Vocês viram o vídeo que a gente fez com o Cal, eu e ele, de 1 minuto? Que eu apareço igual o Marrone, assim, só concordando? Você imagina que a gente precisa dividir 40 minutos e já é difícil, imagine um minuto de um vídeo, né? Mas e depois o pessoal foi lá e colocou uma, eu falando, obrigado Flávio por isso. Vocês estão sentindo alguma coisa diferente essa manhã? Estão sentindo a atmosfera? É interessante que Deus, Ele trabalha por fé e não por sentimento. Mas existem momentos específicos na nossa vida que Ele traz um sentimento, Ele traz algo novo. Para quê? Para que isso possa potencializar a nossa fé. E hoje, esse é um daqueles dias o qual o Senhor tem trazido um sentimento novo sobre os nossos corações. É algo que tem brotado de dentro para fora, não é de fora para dentro, mas é de dentro. É através do Espírito Santo que habita na sua vida, e por isso nós nos alegramos de estar aqui essa manhã. Amém? A gente vai começar uma série nas próximas sessões que vai falar sobre a nova década que está se iniciando. É uma nova década, um novo começo. Na realidade existe um pouco de controvérsia de quando que começa a nova década. Não sei se vocês chegaram a pesquisar sobre isso, mas tem algumas pessoas, alguns estudiosos que dizem que a nova década, na realidade, ela começa em 2021. Outros dizem que não, a nova década, ela começa em 2020. Mas vai dizer, é mais legal começar em 2020 do que 21, né? Lembra dos anos 2000, quando virou o ano 2000, a gente falou, uau, quer dizer, a maioria de vocês acho que não lembra. Quem lembra dos anos 2000 aqui, quero ver? Já denuncia a idade, né? Mas quando virou para os anos 2000, a gente falou, uau, um novo milênio, uma nova década. Então, já que o ano 2000 trouxe esse sentimento, vamos contar que 2020 nós estamos iniciando uma nova década. E eu sei que muitas pessoas, elas não gostam desses inícios, sabe? Sabe aquela história assim, não, segunda-feira eu começo? Ou agora, recente, nós estamos em janeiro, né? Quantos aqui, fala bem sincero, será que eu peço para levantar a mão ou não? Sim ou não? Acho que não, né? Mas seja sincero com você mesmo. Quantos aqui chegou em dezembro e você falou, cara, dia 1º eu começo? Pode ser academia, pode ser o emagrecimento, pode ser o inglês, pode ser qualquer coisa. Mas chegou em dezembro e falou, só mais esse restinho de ano e dia 1º eu começo. Eu fui uma dessas pessoas. Eu estava em dezembro e Deus, Ele falou algo muito poderoso sobre o meu coração, que a palavra sobre a minha vida para esse ano se chama disciplina. Eu falei, tá, Deus, mas disciplina no quê? Ele falou, em tudo, porque você é indisciplinado. Eu falei, ok, mas por onde eu começo? E aí, parece o Cal, né? O Cal sempre se incomodava com o meu peso, né? Agora foi o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, não, comece pela alimentação. Eu falei, não, né? Alimentação? Poxa, mas se você entrar na página do Central Bible College, eu gravei um vídeo de 1 minuto, de 30 segundos me apresentando, e eu falei, eu gosto de comer pizza, hambúrguer, tudo aquilo que engorda. E aí 15 dias depois, precisava começar a minha disciplina pela alimentação. Então adivinha o que eu negociei com Deus? Vamos deixar para o dia 1º. Só que para mim foi interessante que quando o ano virou, é como se iniciou de fato um novo ciclo na minha vida. E por incrível que pareça, desde o dia 1º eu comecei a mudar minha alimentação e estou firme até hoje. Você vai falar, mas não parece. Eu sei que não parece, mas calma, é que antes de eu começar a emagrecer eu engordei bastante em dezembro, então logo vai parecer. Mas a partir daquele dia virou uma chave para mim, porque veja bem, talvez faça sentido você não querer esperar a segunda-feira, esperar o novo ano, a nova década para começar alguma coisa. Porque não importa você começar aquilo e não continuar aquilo. Mas, em contrapartida, isso pode ser uma faísca para acender talvez aquilo que estava adormecido. Se você pegar e jogar um papel cheio de álcool com fogo numa churrasqueira, é óbvio que se aquele papel estiver ali sozinho, não vai queimar. Mas se ele tiver a lenha, aquele papel, aquele álcool, ele vai ser suficiente para explodir, para dar a faísca.
Então talvez essas datas, por mais que ela não vá te sustentar, mas ela pode dar uma faísca que talvez você está esperando há anos. Talvez você está esperando há muito tempo, você falou, cara, eu preciso mudar, eu preciso de um novo tempo na minha vida, eu preciso de algo novo. E o meu convite para você essa manhã é que esse algo novo, essa faísca que você precisava se chama uma nova década. Uma nova década. E é sobre isso que nós queremos falar nesses dias. A gente vai separar em partes para que fique didático e a gente consiga compartilhar tudo sem tomar muito tempo. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quando você pensa numa nova década, quando você pensa nos próximos 10 anos, o que vem à sua mente? Qual é o sentimento que sobe no seu coração quando você pensa nos seus próximos 10 anos? Aleluia. 4? Que isso? Será que vem esperança no teu coração? Você sabe o que é esperança? Esperança é a expectativa do bem. Você tem expectativa do bem para os seus próximos 10 anos? Ou não? Ou ao contrário? O que é o contrário de esperança? É o medo. Porque o medo, ele é a expectativa do mal. O contrário de medo não é coragem, porque eu fui para a África do Sul em 2017 e eu pulei de um bungee jump de 217 metros, o maior de ponte do mundo. Eu estava com muito medo, mas eu tive coragem, porque coragem fala de enfrentar o medo. Mas o contrário de medo é esperança. É esperança. Por isso você só vai ouvir 3 coisas na Igreja no Cinema nesse campus: fé, amor e esperança. Somente isso. Porque nisso resume todas as coisas. Todas as coisas. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. O Evangelho fala de uma boa notícia, porque para má notícia, eu tenho a internet, eu tenho a televisão, eu tenho aquelas pessoas que ficam na fila do mercado falando do último acidente, do último assassinato que aconteceu. Para ouvir uma má notícia, não precisa de igreja. A igreja, ela foi levantada por Deus na terra para trazer o ministério da reconciliação. E reconciliação fala de uma boa notícia. Por isso nós vamos falar hoje sobre fé, sobre amor e sobre esperança. E o primeiro passo, o primeiro pensamento, a primeira reflexão que eu quero que você tenha essa manhã, para que os seus próximos 10 anos, para que a sua nova década, ela seja a melhor década da sua vida, eu quero compartilhar com você essa manhã. Creia no amor de Deus e liberte-se da culpa. Você pode repetir isso comigo? Creia no amor de Deus e liberte-se da culpa. Talvez você aqui, essa manhã, já frequenta a igreja há muito tempo, talvez você já entregou sua vida a Cristo há muito tempo. Só que a gente precisa entender uma diferença entre eu ouvir sobre algo e eu crer sobre algo. É uma diferença muito grande, muito grande. Por exemplo, eu falo para Thaís que eu amo ela. Eu falo para ela: Thaís, eu te amo muito, você é a mulher da minha vida. Tudo que eu conquistei até aqui foi por causa de você, foi graças a você. Você é o maior presente que Deus colocou na minha vida. Ela pode ouvir essas coisas e falar: beleza, tá tudo certo. Só que de repente eu saio na sexta-feira para jogar futebol lá com o Wellington e ela fica toda preocupada em casa que eu estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque ela ouviu o que eu falei, mas ela não creu naquilo que eu falei. Por isso ela passa a ter medo. Agora, quando ela crê naquilo que eu falei, ela se apega na palavra que eu dei para ela. E aí ela confia em mim. Sexta-feira mesmo cheguei 3:30 da manhã em casa. E ela não se preocupou em nenhum instante onde eu estava, porque ela creu na minha palavra. Porque
porque eu disse que eu amo ela, porque eu disse que eu vou ser fiel para ela até a minha morte. E ela creu na minha palavra, e a minha palavra não volta vazia em relação à vida dela. Não volta. Então existe uma diferença entre você ter ouvido falar do amor de Deus e você crer no amor de Deus. São duas coisas totalmente distintas. E nessa manhã, o Espírito Santo ele vai trazer uma revelação no seu coração. O Espírito Santo ele vai trazer uma verdade no seu coração sobre o amor de Deus, que essa verdade ela vai nutrir você pelo resto da sua vida. Não existe uma outra forma de você conseguir se aproximar da compreensão do amor de Deus que não seja entendendo o ambiente familiar. Não existe outra forma. Você já parou para pensar que Deus ele poderia ter feito o homem nascer de qualquer jeito? Por que não nascer da terra, né? Igual planta. Imagina que legal, nascer vai ser no zoinho assim, orelhinha. Ou por que não nascer de um ovo, por exemplo, igual a galinha? Por que será que Deus ele faz com que nós nasçamos de dentro dos nossos pais e os nossos filhos nasçam de dentro de nós? Porque é nesse ambiente familiar que nós conseguimos nos aproximar da compreensão do amor que Ele tem por nós. É simples. Por isso que Deus, Ele nos gerou de dentro dEle. E hoje nós geramos os nossos filhos de dentro de nós. Por quê? Porque quem é pai aí sabe explicar. Na verdade não sabe explicar, né? O amor, o sentimento, falta palavras. Falta palavras. Tanto é que quando você vai perguntar para um pai qual que é o sentimento em relação ao filho, ele fala, cara, quando você tiver, você vai entender. Nem ele não sabe explicar. Só que por que nós temos dificuldade de crer no amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele é diferente do que nós conhecemos como amor na terra. Porque nós associamos amor como sentimento. Então, esse sentimento, ele está totalmente ligado com a performance. Ou seja, se você faz aquilo que é bom para mim, eu te amo. Se você deixa de fazer, eu deixo de te amar. Então, na nossa cabeça de humanos, funciona da seguinte forma: enquanto eu estiver fazendo as coisas certas, Deus ele me ama. Porém, como eu faço tantas coisas erradas, ou quando eu faço coisas erradas, Deus deixa de me amar. Porque nós condicionamos o amor de Deus com a performance. Por isso que quando você vai conversar com um morador de rua, quando você vai conversar com um viciado, que ele é ex-crente, que ele é desviado da igreja, ele não aceita. Você chega para ele com uma boa notícia e fala, cara, você é salvo. Ei, você é filho, você é liberto. Mas ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque ele condicionou o amor de Deus à própria performance. Então agora, como ele não está performando, ele não crê que Deus o ama. O problema disso é que quando ele performava, ou se ele voltar a performar, ele vai achar que Deus o ama por causa daquilo. Agora eu te pergunto, um pai, um verdadeiro pai, eu estou falando um pai de verdade. Um pai, ele muda o amor para o filho dele de acordo com a performance? Sim ou não? Não. Não. Quando um pai corrige, quando o pai chama atenção, quando o pai ele briga, tudo que o pai faz é para quê? É para que aquela criança não sofra. É para que aquela criança possa ter um futuro brilhante como ele sonhou para ela. Mas nunca e jamais altera o amor que o pai tem por essa criança. Por isso, essa manhã a reflexão que eu quero trazer para você é que a questão não é o quanto você pode amar a Deus, mas é o quanto você crer que você é amado por Ele. Veja bem, não é o quanto você pode se esforçar para amar a Deus, mas é o quanto você crê que você é amado por Ele. Entenda uma coisa: um filho nunca vai amar o pai da mesma forma que o pai ama seu filho. Vocês que são adultos aí, você manda mais mensagem para o teu pai ou teu pai manda mais mensagem para você?
Quem que manda bom dia, boa tarde, boa noite, as fotinhas no WhatsApp, é você para o seu pai ou seu pai para você? E ainda que você ame ele, ainda que você vá todo final de semana, ainda que você se preocupe, ele te ama mais. Ele te ama mais. É mais daquilo que você possa imaginar, é mais daquilo que você possa mensurar. Entenda uma coisa, Deus, Ele te amou antes da fundação do mundo. Deus, Ele te amou antes de você nascer. Deus, Ele sonhou com você. Por isso não é agora que a tua performance não é moralmente adequada que Ele vai deixar de te amar. Esse ano começou tão doido para mim que em questão de um mês eu comprei uma empresa sem ter dinheiro. Eu comecei a emagrecer, sendo que eu nunca tive essa pretensão antes. E quando Deus Ele me trouxe aquele sentimento no dia 1º de janeiro desse ano, que era um novo ciclo, naquela mesma semana, nós descobrimos que nós estamos grávidos. E sabe de uma coisa? A gente foi no médico fazer a ultrassom para ver o batimento do coração daquele bebê. E ali eu entendi o que é Deus amar nós antes da fundação do mundo. Cara, eu nunca tinha prestado atenção no batimento do coração. E quando aquela mulher colocou aquele som, aquilo penetrou no meu coração, me trouxe um amor por alguém que eu ainda nem conheço. Ele não nasceu ainda, esse bebê, mas eu amo ele com tanta força. Deus, Ele te ama com tanta força que antes que você tivesse vindo para a existência, o coração dele já se derretia por você. E mesmo que eu erre, mesmo que eu falhe, eu não sei como ele vai crescer, como vai ser, mas eu o amo antes de o conhecer, antes de o ver. É um amor que não tem como explicar, é um amor que não tem como mensurar, porque ele é um amor que Deus depositou dentro do meu coração. E quando você erra, Ele te traz no braço e diz: ei filho, vai ficar tudo bem, o Pai está aqui. E quando você é acusado, e quando você pensa que não vai conseguir, Ele fala: ei, o Pai está aqui. Mas eu errei, Pai, não tem problema, o Pai está aqui. Mas eu te traí, mas eu te desobedeci, não tem problema, o Pai está aqui. Se você tiver com a tua Bíblia, abra comigo em 1 João 4,10. A gente precisa... Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Só um pouquinho, tô achando aqui. Tá, deixa eu ler aqui, vocês vão acompanhando lá, pode ser? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você percebeu? Não é que primeiro eu amo a Deus e agora Deus vai me abençoar e agora Deus vai ser um bom pai comigo. É o contrário. Primeiro Ele te amou, primeiro Ele se entregou, primeiro Ele te deu a vida. Por isso é fundamental, não existe como viver uma nova vida sem que eu creia, não que eu escute, não que eu tenha ouvido na igreja, mas que eu creia no amor de Deus. Tá, mas e os erros que eu cometo e os pecados? Aí é o ponto, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Porque se o meu filho erra, se o meu filho peca contra mim, mas ele permanece na minha presença, eu posso tocar a vida dele, eu posso instruí-lo para que ele deixe de errar.
Mas se ele erra contra mim e ele se afasta de mim, porque ele acha que eu vou ficar irado contra ele, não há o que eu possa fazer. Dá uma olhadinha em Romanos, esse é forte. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Em outro texto vai dizer que Cristo, Ele morreu por nós, Ele foi crucificado, Ele entregou sua vida por nós, antes da fundação do mundo. Você compreende, você consegue ter uma noção da dimensão desse amor que a gente está falando? Antes mesmo de você ter a consciência que você precisava de um Salvador, Ele já estava lá te salvando. Assim como uma criança que ela começa a caminhar, e ela vai cair, ela não tem a consciência que ela vai cair, ela não tem a consciência que ela vai se machucar, ela está se machucando, ela está se ferindo, ela está caminhando para aquilo, e de repente o pai vem, mesmo que ela ainda não tenha consciência do perigo, o pai vem e salva ela. Foi isso que Deus fez com nós. Antes da nossa própria consciência, antes do nosso próprio nascimento, Ele já tinha nos salvado. E essa é a boa notícia. E essa é a boa nova que nós temos essa manhã. Lá em Efésios 3,19 vai dizer que o amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. Por isso que você pode até tentar fazer um exercício mental para compreender o amor de Deus, mas você não vai conseguir. Por isso o amor de Deus, ele não se entende. O amor de Deus, ele se crê. E o que é crer? Crer é eu ter fé. E o que é fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que não se vê. É a esperança. Eu creio que Ele me ama e ponto. Mas eu não consigo entender, não faz sentido. Olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Você não precisa entender, porque Ele excede o nosso entendimento. Mas você pode crer. E quando você crê, você desfruta. E você começa a experimentar algo que brota de dentro do seu coração, através da sua fé. A gente está caminhando para o encerramento, mas quantos aqui já ouviram aquela frase que diz assim: Deus é bom, mas Ele é justo? Ninguém? Quem já ouviu essa frase? Deus é bom, mas Ele é justo. Toda vez que a gente vai pregar sobre o amor de Deus, tem alguém que se levanta e fala: Deus é bom, mas Ele é justo. Só que eu quero ressignificar essa frase hoje para você. A gente não fala mais que Deus é bom, mas Ele é justo. A gente agora vai dizer assim: Deus, Ele é justo e por isso Ele é bom. Grave isso. Deus, Ele é justo e por isso que Ele é bom. Romanos 3, 19, 26. Olha só. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, e diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, traduzindo hoje para o nosso tempo, a lei, ela significa performance. Ninguém vai ser justificado, vai ser aceito por Deus pela nossa performance, pelo aquilo que a gente pode entregar. Por isso que a pessoa que chega para você e fala assim: Deus é bom, mas Ele é justo, querendo trazer acusação, é por quê? É porque a partir do momento que você vê que independente do que você faz, da tua performance, Deus ama todos igual, eu perco o meu destaque, eu deixo de aparecer, eu deixo de ser diferente no meio das pessoas. Por isso existe essa inclinação de atacar o amor de Deus. Você percebe que não faz sentido? Não faz sentido algum. E ele continua: mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para quê? Para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todo mundo gosta de falar isso. Não, todo mundo está em pecado, todo mundo pecou. E é isso que a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que o texto continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o quê?
a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, Ele é justo, por isso Ele é bom. Porque era injusto o homem morrer se ele não fez nada, se ele não pecou. Eu não estava lá com Adão planejando a queda. Só que por que eu creio que um pecado entrou por um homem, mas eu não creio que esse pecado ele está saindo, ele saiu por outro homem que é Jesus Cristo? Ou seja, as pessoas têm mais fé na obra de Adão do que na obra de Cristo. Por isso a justiça de Deus, grave isso, a justiça de Deus, ela foi executada. A justiça de Deus, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Porque assim como era injusto o homem morrer eternamente, porque não foi para isso que Deus te criou e me criou, Ele aprove entregar o seu Filho. Na realidade Ele não entregou o seu Filho, Jesus, Ele se dispôs a morrer por nós e pagar a dívida e quitar a dívida que dizia que você estava condenado. E hoje, quando o juiz bate o martelo e você é o réu, a sentença é: você é livre. E a vida eterna está sobre a sua vida. Porque a tua performance não ia ser capaz de te justificar. Não ia ser capaz. 2 Coríntios 5:21 diz que Ele se fez pecado para que nós fôssemos achados justos. E para finalizar, por que é tão importante que você compreenda essa verdade? Porque se você não crer, se você não conseguir crer no amor de Deus, você não consegue se livrar da culpa. Se você não crê que você é amado, você não se livra da culpa. E se você não se libertar da culpa, você não vai ter uma vida plena. É impossível ter uma vida plena debaixo de culpa, de condenação. E a Bíblia diz que Cristo, Ele nos libertou para que de fato nós sejamos livres. Essa é a verdade sobre a sua e a minha vida. E agora eu prometo que é para finalizar, João capítulo 8, versículo 1. Nós estamos encerrando. Isso aqui é muito forte, muito forte. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Ou seja, estavam julgando a mulher pela performance, pela lei. Isto diziam-lhes, tentando para terem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, e começar pelos velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. O primeiro ponto que você precisa compreender é que Jesus, Ele removeu a acusação que havia sobre aquela mulher. Então a primeira coisa que o Espírito Santo está fazendo na tua vida hoje é remover a acusação que está sobre a sua vida. Porque o teu pecado, porque a acusação que está sobre a sua vida, Ele já levou na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte para que hoje nós possamos viver a vida dEle, a vida de Deus que está em Cristo Jesus, manifestada em nós através do seu Espírito Santo. Olha que interessante, erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Imagina a cena, aquela mulher foi apanhada em adultério, ela chega na frente de um monte de homens querendo ver sangue, e ela inclina a cabeça dela, enquanto ela fica esperando o veredito. E de repente, Jesus pergunta para ela: Onde estão os seus acusadores? E quando aquela mulher, ela levanta os seus olhos, não tem mais ninguém.
primeira coisa que Jesus faz é remover a acusação. A segunda coisa que Jesus faz, ele pede para você olhar: ei, cadê os acusadores? Aonde estão os acusadores? Porque não adianta apenas Jesus ter movido a acusação, porque ele já fez isso há 2000 anos atrás. Ele já removeu a acusação. Mas se você não tiver a consciência de que não há mais acusadores, de que não há mais acusação ao seu redor, você não consegue viver a vida de liberdade que ele te trouxe. Por isso a segunda coisa que nós precisamos compreender é que não há mais acusadores. Levante sua cabeça, não fique de cabeça baixa, não fique remoendo aquilo que você pecou, aquilo que você errou, porque Jesus te diz: ei, levante os seus olhos, porque não há mais acusadores, não há mais acusação. E para fechar, meu Deus. Uau. Tá, mas e o pecado? E o pecado depois de tudo isso? Então vamos lá. Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A gente acha que Jesus estava ali, libertou ela, livrou a acusação. Aí Jesus pegou e deu um tapinha e falou: ó, só que é o seguinte, hein? Essa vez passou, a próxima não passa. Então não pisa na bola, não peca de novo, porque da próxima vez eu não vou estar lá. A gente acha que é isso que Jesus falou. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu removi a acusação, não há mais acusadores, e agora essa vida de liberdade que está sobre você, ela é suficiente para você ir e não pecar mais. Ali é um brado de vitória, ali é um brado de que a vida de Deus estava nela, ali é um brado de que a acusação não pairava mais sobre os seus ombros. Porque enquanto você se sente acusado, você continua repetindo as mesmas coisas que te acusam. Você bebeu no dia que não queria beber, agora você fala: agora já era, agora já foi. Você viu pornografia depois de um tempo que você não queria ver, você fala: agora já era, agora eu vou pegar na sequência, vou sair e vou zoar. Por quê? Porque você ainda crê que há acusação sobre você. Você ouve que não, você pode até pregar que não, pode até escrever no Instagram que não, mas você crê que há acusação. Porque quando você crê que não há acusação, eu vou e eu não peco mais, porque não existe mais peso nos meus ombros, mas eu entreguei tudo aos pés de Jesus. E existe um Consolador, o Espírito Santo de Deus, que te ajuda nas tuas fraquezas, e ele te instrui no caminho de vida. Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Não importa se você já era de igreja, não era, não interessa de onde você veio, o que você fez, o que você faz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Entenda uma coisa: você crendo ou não, você foi reconciliado com Deus. Os seus pecados foram pagos. Você crendo ou não, Jesus te reconciliou com Deus. Só que a vida eterna não está na crucificação. A vida eterna está em eu crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz: aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Por isso eu quero estender um convite para você essa manhã. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra penetrou e está mexendo algo aí dentro, o meu convite é que você abra o seu coração para Deus e creia que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que nele a vida eterna, e que nele a vida abundante, e que nele todas as coisas que você precisa estão disponíveis.